E aí, tudo bem contigo? Boa noite, está no ar aqui na nossa TV Beltrão, mais uma edição do nosso debate esportivo. Noite de terça-feira, estamos ao vivo e hoje nem poderia ser diferente. Primeiramente, quero agradecer ao Adolfo Pegoraro, companheiro de trabalho da Rádio Onda Sul, ele que brilhantemente apresentou o debate na terça-feira passada, onde foi feito um levantamento da história do Marreco, a campanha do Marreco, que está sendo muito boa, excelente, a melhor de todos os tempos do futsal aqui de Beltrão. E o Adolfo apresentou o debate esportivo da última terça-feira. Nossos agradecimentos, então, ao nosso colega de trabalho, Adolfo Pegoraro. E hoje nós vamos falar e destacar o Clube Esportivo União. Este time que deu tantas alegrias para o torcedor de Beltrão e, por que não dizer, da micro-região também, que está voltando, é uma realidade, é uma grande novidade. Hoje nós vamos trazer boas notícias para você que é apaixonado pelo futebol. E para falar sobre o Clube Esportivo União, eu convidei o nosso companheiro de imprensa, Laurentino Risso, ele que é comentarista esportivo da Rádio Educadora. Gentilmente ele aceitou o nosso convite, vai contar um pouquinho da história do União. Você vai gostar, eu tenho certeza. E também o empresário, o Dilamar Santini, ele que é da empresa Dilamar Corretora de Seguros, também é integrante da nova diretoria que vai comandar o futebol do Clube Esportivo União. Vale a pena você ficar com a gente, muitas novidades, boas notícias, até porque o futebol organizado, isso pode ser que não venha a ser campeão, mas está nascendo um futebol para ser campeão. Dentro daquilo que toda a imprensa, a crônica esportiva de Beltrão sempre pedia e cobrava, hoje os empresários se mobilizaram, estão dando a cara para bater e aceitar o tal desafio. Laurentino Risso, como é bom ter esse tipo de notícia, né? Boa noite, há muitos anos nós esperávamos isso, não, Laurentino? Boa noite, Ademir, boa noite, os senhores telespectadores. Estamos aqui à disposição, Ademir, do seu programa, para falarmos a respeito do Clube Esportivo União, que no princípio não era exatamente com esse nome que passou a existir. Passou a existir, sim, como Clube Esportivo e Recreativo União. O União nasceu 4 anos depois de Marreca se tornar município, passar a Francisco Beltrão. Francisco Beltrão é do ano de 1952, sua emancipação político-administrativa, e o União começou suas atividades, começou a sua vida, sua existência, no ano de 1956, portanto, 4 anos depois da emancipação. Laurentino Risso vai contar para nós quase toda a história. O Laurentino que é sócio patrimonial, não foi sócio fundador, mas ele vai explicar a história do União. Teve auge, teve 2 momentos, depois ele explica para nós. O importante é que o futebol profissional de Beltrão está de volta e está organizado graças à coragem desses empresários que hoje estão sendo representados aqui pelo Dilamar Santolin Santin, meu grande parceiro. Boa noite. Oi? Só um minutinho antes do Dilamar. Sim. Eu só queria dizer a você o seguinte, aos telespectadores, que eu só não sou sócio fundador. Porque em 56 eu somente tinha 11 anos de idade. Mas que então coisa! Não participava. Nem poderia. Mas daí em 66 sim, daí eu já estava com 21 anos. Tá. Daí, você não seria fundador. Seria fundador. Com certeza. Certo. Dilamar, seja bem-vindo, parceiraço nosso. E tal desafio está lançado, né? Tudo bem? Tranquilo? Pelos parceiros que estão fazendo parte do projeto? Boa noite. Boa noite, Ademir. Boa noite, seu Laurentino, né, que é um dos praticamente fundadores. Boa noite aos telespectadores de Beltrão. O desafio que foi nos lançado veio de um convite do pessoal desse grupo de empresários e de profissionais liberais e pessoas ligadas ao meio do esportivo. Então, foi feito várias reuniões, foi feito, decidido que nós vamos ter um trabalho diferenciado. Vamos ter uma equipe que vai trabalhar na questão da gestão e uma equipe que vai trabalhar na questão da administração dos jogadores, do futebol em si. A questão mais prática, que vai ser comandada pelo presidente Otavico, que todo mundo conhece, e a questão mais de treinamento técnico, que vai ser pelo pastor Ivaí. E a questão administrativa vai caber a mim, o Alex Espada, que vai ser o nosso financeiro, e o contador, o seu Sérgio Capra, e o Hermes Ratier, que é o que encabeçou essa história de reativar o Beltrão, o esporte de futebol de campo em Francisco Beltrão. Por incrível que pareça, todo mundo começou a levar a sério, até nós agradecemos a diretoria do União Beltrão, né, que nos
comunicou através do seu Sérgio Galvão para fazer essa integração, não é uma fusão. Nós vamos integrar como sócios patrimoniais, vai ter uma nova eleição e dessa chapa que nós vimos compor com essa diretoria, vamos se adequar ao Estatuto da União para nós fazer uma gestão à nossa maneira. Uma maneira aqui, transparente e clara, que o pessoal que gosta do futebol, os próprias pessoas ligadas ao futebol, que nem tem o Campeonato Varziano, os próprios munícipes que gostam de vir ao estádio assistir o time do município dele, vir a prestigiar e ver que nós estamos fazendo um trabalho, se nós não ficar campeão, mas que seja levado a sério, que dê credibilidade, seja um negócio transparente, seja um trabalho que em 3 anos, que é a nossa meta, de chegar na primeira divisão do futebol paranaense. Com certeza. Obrigado pela sua presença mais uma vez, Ilamar. Laurentino Risso, o União ficou adormecido e volta gigante, na sua opinião? Eu acho que está voltando de uma maneira correta e organizada com esse planejamento que o Dilamar nos passou agora. Eu estive presente na reunião do Clube União, ainda não com a presença dos novos diretores, né, que nós vamos ter. Isso foi no dia 29 passado, na sede do Clube Marrecas, onde compareceram 12 associados patrimoniais do União. E lá na reunião, muitos detalhes foram analisados, foram discutidos e foi dada então esta abertura. O Clube Esportivo União está abrindo para 30 títulos ou 40? São 40 títulos. 40 títulos. 40. Então serão 40 novos associados que vão passar a integrar o quadro associativo do Clube Esportivo União. E esse pessoal do Dilamar aqui, do Tavico, do Dr. Hermes, Sérgio. do Sérgio, do técnico Pastor Ivair, Sense. esse pessoal vai entrar como novos associados do Clube Esportivo União. Mas como ele já tem uma diretoria formada, nós entendemos que não há necessidade da parte deles de fazer qualquer modificação. Eles vão eleger a diretoria executiva, que é isso que você já tem formatado. E daí, nessa assembleia, agora já marcada para os próximos dias... Dia 19, se eu não me engano, vai ser a assembleia da integração da nova diretoria. E dia 20, a partir dessa data, daí, estando tudo ajustado, a gente poderá responder pela direção do União Beltrão. E daí o pessoal mais antigo, digamos assim, vai participar, né, juntamente com esses novos associados. E também, na ocasião, na próxima assembleia, nós teremos a eleição do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativos, que são, digamos assim, 2 órgãos importantes dentro de um clube, que o fiscal vai fiscalizar, né, toda a movimentação financeira, todo o trabalho, e o deliberativo vai contribuir com a diretoria executiva para fazer também planejamento e também para deliberar alguma coisa a favor do Clube Esportivo União. Mas nós entendemos que o Clube Esportivo União, que ficou 22 anos parado em matéria de participações, não participando nem do amador, nem do varziano, nem do profissional, que o Clube Esportivo União, digamos assim, o Dilamar, se preservou para um dia receber novos sócios bem intencionados, com bom planejamento e para alavancar o futebol profissional novamente. Ninguém colocaria esta marca Clube Esportivo União em risco de maneira nenhuma, né, Laurentino? Eu acho que não, né? A gente está confiando plenamente nesse pessoal, que é um pessoal assim, de muita credibilidade e que tem aquela vontade, digamos assim, que os sócios mais antigos já não têm mais essa iniciativa. Por exemplo, vamos citar o senhor Osmar Brito. Por longos anos dirigiu o Clube Esportivo União. Nós já participamos aqui, inclusive, do seu programa, né? O próprio Osmar já relatou tantos fatos, tantas despesas, tanto desembolso que ele teve. Foi o União mais vitorioso nessa temporada aí ou não? O União teve 2 fases, assim, muito vitoriosas, eu diria, e quase sempre com Osmar Brito na presidência. Teve uma boa fase no amadorismo da região, quando o nosso amador da região era comandado pela LESP, Liga Esportiva Sudoeste do Paraná, que tinha sede em Pato Branco. E depois nós fundamos aqui uma liga, que é hoje a LBF. Né? Pois é, daí a União desvinculou-se de Pato Branco e passou a integrar a LBF. Tanto que Pato Branco hoje não tem mais aquela liga que tinha, né? Aquela sede que tinha lá, não sei
se eles extinguiram, o que aconteceu, mas a verdade é que quem hoje comanda o futebol da região, futebol amador, é a LBF. Então, o União teve uma bela passagem por campeonatos amadores e pela participação do União também em grandes jogos amistosos, com grandes times, isso na década de 60, né? E depois, mais adiante, o União disputou o profissional. Isso foi no ano de 79, quando foi formada uma diretoria de umas 20 pessoas, uns 20 empresários, que dirigiam o União, assim de uma forma alternativa. Uma hora era um presidente, outra hora era outro secretário, mas dentro daquele grupo... Era chamado colegiado ou não? Era um colegiado. Era colegiado. Foi no ano de 79. E naquele ano, a União conquistou a vaga para disputar a primeira divisão. Disputou com o Cascavel, venceu o Cascavel, e daí, naquele mesmo ano, a ascensão do União foi de 79 para 80, e no campeonato de 80, da primeira divisão, o Cascavel foi convidado pela federação. O Cascavel tinha ficado em segundo lugar, naquela época somente subia uma equipe. E o Cascavel, a gente na ocasião dizia que o Cascavel entrou pela porta dos fundos. Ele foi convidado pela federação. E daí, para a sorte do Cascavel, como é uma cidade maior do que Francisco Beltrão, com muito mais potencial econômico, o Cascavel acabou disputando o título do futebol paranaense na primeira divisão. E daí houve um tal de Caicai lá no jogo contra o Colorado, que hoje vem a ser o Paraná Clube, e o Cascavel ele não podia ficar com menos de 7 jogadores em campo. E também não podia perder aquele jogo por mais de 5 gols. E se não me falha a memória, o placar já estava de 4 ou de 5 a favor do Colorado, e daí o Cascavel promoveu um Caicai, e naquela ocasião então a federação, para não mandar um processo a julgamento e aquilo que ia se delongar por um tempo muito grande, ele resolveu a federação dividir o título. Daí ficaram 2 campeões do Paraná 80, no ano de 80. Mas a União ali disputou o profissionalismo ali que a União trouxe bons jogadores que vieram de Santa Maria, do Rio Grande do Sul e também de Porto Alegre. Então uma boa fase logo no começo do União, que disputava com equipes da região no Amador, e disputava inclusive disputas muito acirradas com Pato Branco. E depois essa segunda fase no futebol profissional. E nessa época, Dilamar, o que você acompanhava de Dilamar? Porque não sabe, é um empresário bem sucedido, mas muito jovem. Que lembrança você tem do Clube Esportivo União, Dilamar? Eu quero agradecer pelo muito jovem, né? Porque já não é tão jovem, mas 1980... eu estaria com 5 anos de idade, né? Então, poucas lembranças, mas eu lembro de ter ido no estádio poucas vezes, né? Porque até a questão, como meu pai na época sempre foi, meu pai é motorista de caminhão e até hoje, então viajava muito, então não tinha pessoas para ir, mas eu me lembro de 2 vezes ter ido no estádio, até meu pai tinha a cadeira lá que ele comprou a 110 e a 111, numerada, desde 80, eu fui em 82, que foi vendido umas cadeiras a mais, se eu não me engano, né, seu Laurentino? Perfeito. Daí o pai fez a aquisição dessas cadeiras, então eu acompanhei 2 ou 3 vezes. Mas eu lembro, e vou fazer até uma menção aqui, que eu estava fazendo uma especialização fora de Beltrão, certo, na cidade de Maringá. Que ano isso? Isso foi em 2009. Tá. E cheguei na faculdade, daí era longe o hotel, voltando... Peguei um táxi, estava chovendo, o taxista se pediu, né, naquela conversa, durante o táxi, falou assim, o senhor é da onde? Sou do Francisco Beltrão. Lá em Beltrão vocês tinham um time bom, era muito falado, era um time que era guerreiro, sempre chegava nas finais. De fato, tinha uma boa tradição de futebol. Mas faz tempo que a gente não escuta. E isso me marcou. Até quando me convidaram para fazer parte dessa nova diretoria, que iam abrir um novo clube, e graças a Deus, acho que as pessoas aí foi se encaminhando em convite da diretoria antiga, até quero agradecer em nome de toda a equipe nossa, que nós não podemos nem dizer que nós fizemos parte ainda, porque não foi oficializado. Então, hoje nós não fizemos parte de nenhum clube. Nós estamos oficializando e a partir do dia 19 vamos integralizar a União. Então, a partir do dia 19 a gente vai poder falar em nome da União. Então, assim, voltando, é uma questão que levava o nome de Francisco Beltrão para fora das fronteiras, da questão territorial. Mas é uma cultura que nós tínhamos, que o esporte em Beltrão era muito forte e decaiu. E decaiu porque, às vezes, questão econômica, questão de pessoas, de lideranças, e é difícil
que nem o seu Osmar Brito, foi um cara batalhador que veio muitos anos levando, e tem que colocar sucessão. Então, às vezes, a gente administrar como empresa, administrar a questão de gestão, e formando o Clube Esportivo União, conseguindo angariar pessoas a prol da atividade, para o futuro, formar sucessores, deixar sucessores que venham tocar para que nunca, se não chegar na primeira divisão, na segunda, manter na segunda ou na primeira, intercalar, quem sabe até para um, sei lá, o futuro só Deus pertence, mas deixar pessoas com interesse de trabalhar em prol da comunidade e levar o nome de Beltrão, além da questão geográfica, né? Com certeza. E deve ter puxado na tua memória aquela lembrança lá na faculdade. Agora estou sendo convidado para fazer parte da diretoria. Depois de 7 anos, né? 6, 7 anos. Laurentino, a gente sabe, o torcedor sabe que o Clube Esportivo União tem dinheiro em caixa. E esse dinheiro como que fica? Os sócios têm direito? Esse dinheiro será transferido para a nova diretoria? Será investido no esporte? Qual que é o destino disso tudo e o patrimônio também do União? O destino é o que tem em caixa, a transferência que a União vai fazer para esse grupo que vai entrar agora de sócios vai ser transferência total. Só não o patrimônio. Quer dizer, o patrimônio fica no mesmo grupo, na mesma instituição. Se amanhã depois a diretoria executiva resolver fazer uma doação, porque no estatuto do Clube Esportivo União prevê o seguinte: se um dia a União for dissolvido, qualquer coisa nesse sentido, será feita a doação do seu patrimônio. Não pode ser vendido. Ele não pode ser vendido, ele poderia ser, digamos assim, feito uma troca, no caso com a prefeitura, né? Por exemplo, o terreno que a União tem é 1,5 km lá no endereço do antigo, que era para ser o Frigobel. Esse terreno poderia ser feito uma permuta, por exemplo, com a prefeitura, né? Para o terreno do União ficar mais perto, quem sabe um dia fazer um outro investimento ali. Mas a diretoria nova, ela vai receber toda essa vantagem, toda essa, digamos assim, este valor que a diretoria atual preservou ao longo de 22 anos. Isso aí tudo será colocado à disposição da nova diretoria, porque afinal de contas, nós não estamos entendendo assim que um grupo novo vai tomar conta do União. Nós estamos entendendo que vai haver uma integração, né, uma aquisição de novos sócios que terão todos os direitos como os sócios antigos também, né? Então, esse valor, eu não sei bem se é em torno de 60 mil, 70 mil, mas eu diria o seguinte, que esse valor é oriundo do aluguel de 2 salas que a União tem embaixo da arquibancada, que isso aí está no contrato quando foi feita a transferência do patrimônio estádio para a prefeitura tinha que construir as arquibancadas, como de fato construiu, e dar direito a essas 2 salas que são do Clube Esportivo União. E além disso, a União tem um outro patrimônio, que é um terreno aos fundos do estádio, que não está vinculado diretamente ao patrimônio que foi transferido à prefeitura, e sim permanece em nome da União. Então tem 1,5 km, tem essas 2 salas, tem mais esse terreno. Isso aí, no momento, está rendendo algum valor aí em termos de aluguel. Então a transferência é total. E o patrimônio fica como está, e o patrimônio mais adiante pode ser, digamos assim, estudado alguma possibilidade de doação, ou uma coisa que nos preocupa até, por exemplo, quando os times de futebol ficam endividados, daí o patrimônio que responde por isso, leilão, né? Vai para o leilão. Mas a gente não vai jamais chegar a esse ponto, né? Nós vamos acompanhar a diretoria toda, né? Inclusive a intenção do Dilamare, do presidente Navico, do vice Ratier, a intenção deles é pés no chão, né, tocar de uma maneira assim bem planejada, alguma coisa que seja execuível, né? Que possa realizar sem comprometer. Está certo. Sabendo dessa notícia, o Clube Esportivo União tem dinheiro e vai precisar de dinheiro para a inscrição acontecer novamente na Federação Paranaense de Futebol. Dilamar, isso já está encaminhado? Estaria faltando muito dinheiro para isso ainda? Eu tenho informação já da diretoria, que teve reunião com o presidente da Liga Paranaense, né? Que nós tivemos um abatimento, um desconto de 50 mil reais para fazer a inscrição, por motivo que a União ficou muito tempo afastado das atividades esportivas. Então, se eu não me engano, é assim, se você ficar 3 anos afastado do clube, ficar 3 anos, ele tem que fazer uma nova inscrição, e essa inscrição gira em torno de 130 mil. Então, nessa conversa para divulgar o nome de Beltrão, fomos lá, foi feito, o pessoal foi a Curitiba, sentou com o presidente, conversou,
ele teve um abatimento dessa inscrição de R$50 mil. Com o dinheiro desses 40 novos títulos que vai entrar em caixa, e mais com o dinheiro que tem, a gente vai pagar a inscrição. O arbitral, eu acho que é dia 16 de julho, até lá já vai estar pago. Nós estamos elaborando com o pessoal do marketing já para ver uma arrecadação até a partir de... Vamos elaborar alguma atividade que vai arrecadar com o próprio pessoal que seja interessado, né? Alguma promoção, uma atividade, uma janta, jantar premiado, dessa atividade, para a gente dar o pontapé inicial. A única coisa que nos preocupa, né, não é só a questão de pagar a inscrição para nós reativar, é a questão que nós tínhamos que ter participado de um torneio amador para começar a terceira divisão. É só esse consenso. A inscrição a gente vai fazer, já se comprometemos em arcar com os valores, já agradecemos até. É que nem assim, não é uma fusão, porque na verdade nós estamos integralizando a União. É um reforço do time que já existia. Nós não estamos aqui dizendo que vai ter lado A e lado B, vai ser um único... É uma sociedade que está abrindo vagas para novos sócios. Para que seja feita uma administração e uma gestão do futebol profissional em Francisco Beltrão. Até a questão de, vamos atualizar, vai ficar estimativamente 300 sócios patrimoniais. Vamos ter que, depois, a gente vai ter que sentar, conversar, porque tem muitos que já vieram a falecer, que faz 20 anos que não, e ali a gente vai ter que ver os herdeiros, quem quer, a questão para transmitir, para ver se vão participar, e a gente vai começar a trazer pessoas que queiram se associar futuramente, com planejamento, tudo de forma que o Estatuto nos permita trabalhar, com consenso do Conselho Deliberativo, com muita conversa com os diretores antigos, porque eu acho que a gente tem que ter esse diálogo, porque o patrimônio não é deles, não é de ninguém, é da própria sociedade que faz em si. E mesmo a questão, nós estamos aqui para administrar de uma maneira que não esteja essa responsabilidade nos batendo na nossa porta. Que eu não quero ser lá na minha empresa, ou do Hermes na na dele, e quem assumir o Sérgio Capra na dele, e as pessoas, vocês afundaram o Beltrão. Não, nós queremos levantar. E eu sempre disse, para trabalhar, vamos trabalhar com seriedade e transparência. Se dá para fazer, vamos fazer. Agora, se não dá para fazer, é melhor a gente manter onde está e com seriedade e pé no chão. Eu gostaria, Ademir, desculpe, de citar aqui um fato que o presidente Severino Soranço falou na reunião, porque quando surgiram esses comentários de união ser, digamos assim, dirigido por um novo grupo, né? Mas que na verdade vai ser um grupo geral. Sim. Mas quando surgiram esses comentários, então um associado, que ele acha que o título dele tem um valor muito bom, né? Mas na verdade o valor é mais um valor estimativo, um valor assim, digamos, de uma questão pessoal, sabe? De você dizer, sentimental, né? O senhor não pode vender o seu título para mim? Não posso porque ele não tem esse valor comercial, exatamente. Sabe? Então daí um associado que, desculpe, não vou falar o nome, não sei Sim. até quem é, mas ele foi ao presidente e disse assim, então eu quero vender o meu título. Daí o Severino Soranço, como ele sabe que não existe esse valor pecuniário, ele disse, então você vai e acha um comprador e vende o teu e o meu. O meu você pode vender por R$100. Então você vê que não há esse tipo de comercialização. Não tem nenhuma transferência disso, né? Se você, por exemplo, vendesse para um outro sócio, o que acontece no quadro social não muda nada. Entrou um, saiu o outro, né? Sim. Quer dizer, não vai alterar nada. Então esse valor pecuniário praticamente não existe. O que existe é esse valor, digamos, de estima, de valorização pessoal. Esse valor é um valor, assim, de um compromisso que existe por parte do município, e quando o município recebeu o estádio, ficou no contrato estabelecido que a União vai ter direito vitalício de usar sempre o estádio, sem despesas nenhuma. Certo. Por exemplo, então o patrimônio do União, independente do que é palpável, dos terrenos e tal, um grande patrimônio, uma grande vantagem que a União tem é isso aí. E quem mantém a obrigação é do município. Do município. Manter a estrutura. Sim, porque o estádio era particular, era do clube, certo. né, do Clube União, E daí foi feita uma transação com a prefeitura, né, agora é municipal. E a terceira divisão de Lamar é uma realidade? O que é que depende para a União bater
o passaporte, o carimbo ou a inscrição para disputar a terceira 2015? O que eu posso falar assim, o pessoal que nem o Tavico, o pastor Ivair, estão trabalhando a questão de formar a equipe, né? Mas ainda a questão de gestão administrativa é a questão de nós formar, consolidar essa ingressão como nos quadros patrimoniais dos novos sócios. O dinheiro, a gente já arrecadou de alguns títulos novos, que foi ingressado das 40 pessoas, que são aproximadamente 20 pessoas que compõem a nova diretoria. E dessas 20, já tem mais 20 que vão ser subgerentes, que vão trabalhar, que são angariadores de trabalho mesmo, que vai trabalhar em prol do União. Então tem muitas pessoas que, dá mais de 100 que nos ligaram, que nos prontificaram, que querem vir ajudar, que querem poder levar o filho num fim de semana, ver o time dele jogando aqui. A questão da terceira divisão é que nem nós comentamos, tem que ver esse consenso dos outros times para ver se vai ser possível a nossa participação. Questão que o União não vinha participando de campeonato amador. Mas o que depende de nós, está tudo 100% encaminhado. Precisaria os clubes que vão disputar a terceira divisão aceitar? Ademir, eu tenho uma opinião a respeito disso. Eu estou convicto de que nós vamos ter o futebol terceira divisão com a União. Sabe por quê? Esse ano? Esse ano. Opa! Porque, veja bem, a federação já baixou o valor do alvará, lá da inscrição, baixou em 50 mil. 50 mil. Então é por quê? Porque precisa de times para integrar a terceira divisão. Porque não tem um grande número de times na terceira divisão. Tem sim aí uns 5, 6. Então jamais dispensaria o Clube Esportivo União. Vai aceitar o Clube Esportivo União. E outro detalhe, o União vai representar toda uma região onde não tem um outro representante na terceira divisão. Não tem. Né? Tem Pato Branco, que está na segunda, e eu acredito que vai permanecer na segunda. Não tem time para chegar. Então toda essa nossa região aqui vai apoiar o Clube Esportivo União. E a federação, ao dispensar uma parte dessas taxas, está automaticamente dizendo nós queremos o Clube Esportivo União ainda esse ano. Ela mesma vai fazer esse trabalho aí com os demais clubes para aceitar, né, o Beltrão. E depois o seguinte, teria que disputar um juniores, ou um infanto juvenil, alguma coisa assim, para ter o direito de disputar a terceira. A federação não está sendo rigorosa com isso. Eu entendo que a federação está facilitando as coisas. Nós temos um trabalho com até as categorias de bases, que tem o projeto do FIO, que nós vamos agregar, né? E o projeto do Pastor Ivair, que tem lá aqueles campos, centro de treinamento, que vai ficando muito bom, excelente. Já foi até apresentado aqui na TV Beltrão, se eu não me engano. É um CT lá muito bom, excepcional. Então, tem esses requisitos, a gente preenchendo os requisitos e tendo consenso, com certeza o ânimo nosso é dia 16 de julho, participar do arbitral, já com o time formado, pessoal trabalhando, participar e levar Beltrão para a segunda divisão. Mesmas cores, mesmo logomarca, segue todos os padrões. Mesmo azul. Acho que tem que manter a tradição, né? Aquilo que já é popular, que já é conhecido, que já é admirado pela torcida, isso aí tem que se manter, né? Dilamar, sucesso, obrigado por ter aceitado o nosso convite e conta com o nosso espaço aqui para divulgar as coisas do futebol deste novo Clube Esportivo União. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a TV Beltrão aí por dar tanto espaço à questão da divulgação desse trabalho da União, de reativar a União, na verdade, porque ele não é que nós vamos entrar, não é outra diretoria, mas sim fortalecer a diretoria que existe, agradecer a diretoria aqui em nome do seu Laurino, porque eu sei que tem todo um sentimento atrás desse. E eles estão nos abrindo as portas para trabalhar com o patrimônio que eles têm. É um clube que tem caixa, tem credibilidade, só não vinha trabalhando a questão do esporte, mas eles têm toda a estrutura, tem um organismo que seja fundamental para nós poder desempenhar um bom trabalho. Laurentino, feliz com esta união, hein? Estou muito satisfeito porque o Clube Esportivo União, ele vai ser reativado no futebol profissional e vai ser revigorado com a entrada de novos sócios. É verdade. E sócios que vêm com uma proposta definida, né, já com planejamento feito e que vai dar certo, não há dúvida. A gente lembra dos anos 60, 70, 80, quando existia uma grande rivalidade na cidade, no futebol amador e depois no profissional, entre União e Real. E isso aí está por se renovar. Se não for com o Real, amanhã ou depois pode ser com dois vizinhos e pode ser talvez branco, né? Dependendo do andamento das várias
competições da federação. Mas é uma satisfação a gente poder participar e dizer que a União está sendo revigorado, reativado, com pessoas que merecem todo o nosso acolhimento. Muito obrigado, Laurentino, pela visita. Ok, eu agradeço. Nós vamos para o intervalo. Hoje tem um espaço eleitoral gratuito. Na sequência, nós vamos falar de futsal, marreco e que campanha invicto é o nosso destaque. Então, a partir do próximo bloco, nós voltamos já.